Boa noite a todos, é com muita alegria que participamos desse evento comemorativo do aniversário do nosso querido Colégio Estadual Norberto Fernandes. Minha saudação a todos que fazem parte dessa instituição. Infelizmente, o momento que vivemos nos mantém fisicamente afastados, mas não impede que seja celebrado com muita alegria mais um aniversário dessa instituição que faz parte da história de Caculé. Muitos, milhares de profissionais, milhares de estudantes que passaram por aí e atuam hoje no mundo afora com muito êxito. É um colégio que tem muita história para contar, sem dúvida nenhuma. E isso foi, inclusive, um tema de uma conversa que eu tive recentemente com o professor Paulo Frank, que dizia exatamente isso, da necessidade de que a gente conte as histórias, guarde documentos, preserve todos os registros que dispomos desde o início da criação do colégio. Isso é importante. Após o falecimento da minha mãe, há 2 anos, nós identificamos algumas caixas que estavam guardadas em sua casa, onde tinham muitos documentos e registros de meu pai da época da construção do ginásio, da época que o ginásio começou a funcionar. Meu pai foi por mais de 10 anos diretor, daí é o que nos dá muita honra. E esse material eu estou classificando, estou selecionando e brevemente eu quero tornar isso público para que todos tenham acesso, para que isso fique registrado e acessível a todas as gerações que virão. Isso é importante que a gente tenha esse grande registro. O colégio tem uma história muito peculiar, muito importante, muito bonita, merece ser escrita, merece ser divulgada para todos. Eu, quando terminei meu curso de eletromecânica em Salvador, fui convidado por uma grande empresa de Maceió para lá trabalhar. Nesse período surgiu aqui a criação do Colégio de Caculé. Fui convidado para fazer parte do corpo docente, para ensinar a matéria matemática. Então eu preferi aceitar porque era minha terra. E aqui estou até hoje. O Colégio Estadual Norberto Fernandes funcionou, hoje é a antiga escola anexa, com aproximadamente quase 100 alunos, distribuídos em 2 turmas, A e B, e foram nomeados pelo governo do estado 10 professores para o colégio. E nesses 10 professores, era constituído de 5 mulheres e 5 homens. Nesse período, foi nomeado o secretário Mário Coelho, que auxiliou enormemente a administração do colégio. Depois que terminou o curso ginasial, foi criado o 2º grau para o ginásio. E nesse 2º grau foram criados os cursos de contabilidade, científico e de saúde. Dessa maneira, em vez de chamar Ginásio Estadual Norberto Fernandes, passou-se a chamar Colégio Estadual Norberto Fernandes, lecionando o 2º grau. E durante esse período, o colégio contava com mais de 2.000 alunos. E era considerado também, nesse período, a sala de visita de Caculé. Foi um colégio e continua sendo um colégio que vem trazendo grandes benefícios para Caculé e para toda a região. Eu sou de Barra da Estiva, distrito de Triunfo, filho de João Prudente Augusta Novaes Vieira. Vim para Caculé. Eu acho que foi naquela época da Estrada de Ferro e por um erro de momento, porque nós viemos, mãe veio visitá-lo.
não quis ficar em Umburana nem em Brumada. Chegou aqui e fixou. E aí eu fui menino de 13 anos, menino de 13 anos. Eu já tinha um certo conhecimento da vida prática, principalmente de balcão, pai tinha venda. E aí eu fui negociar. Moramos aqui na rua, um ano e pouco, mudamos para a estação. Lá fixamos uns 8 anos, mais ou menos. De lá voltei para morar aqui na rua. Foi quando saiu a construção a inauguração praticamente do Colégio Norberto Fernandes. Eu já estava fora de escola, cuidando da minha vida. E aí me convidaram para fazer o quadro de estudante de Caculé. E para fazer esse quadro eu não tinha curso. Eu estudei simplesmente o 3º ano primário. Naquele tempo fazia admissão. Não precisou eu fazer admissão. E aí voltamos a tomar um curso com um promotor que é aqui, doutor Aldo, 6 meses de curso. E nesse curso eu me imbuí no meio dos estudantes, passei e fui estudar. Larguei minha atividade, era um bar que eu tinha na estação, e vim estudar. Por consequência de falta de condição minha, eu parei o colégio e fui cuidar da minha vida. Agora, na avaliação do colégio, ninguém mais do que eu tem condição de avaliar, porque eu sou de uma região pobre, de gente pobre, analfabeto, e cheguei aqui praticamente analfabeto. Consegui estudar 2 anos e meio. Nesses 2 anos e meio, eu já tinha uma vida prática muito comercial, muito boa, ampliei e voltei a negociar. E, no meu entendimento, o maior benefício que veio para essa região nossa, não foi para Caculé, para essa região nossa, foi o Colégio Estadual Norberto Fernandes. O Colégio Norberto Fernandes, instituição pública de ensino, chegou a Caculé pelas mãos da família Fernandes, notadamente dos irmãos Miguel e Antônio Fernandes, preocupados que eram na formação da juventude de Caculé. Respeitosas honras a estes. Chegando em Caculé, no ano de 1963, era diretor do colégio o professor Dr. Vespasiano José da Silva Filho, homem de conceito ilibado, de perfil de educador, e que trazia e que guardava ou trazia o propósito de oferecer à juventude caculéense uma educação de qualidade. Convidou-me então para a honrosa tarefa do magistério. Me senti na obrigação de ajudar não só o colégio, como o município como um todo. Logo, juntei-me aos colegas e ao corpo administrativo e, por eles, fui acolhido durante 17 anos de exercício profissional. Sabemos que toda instituição, principalmente quando é de ensino público, passa por momentos de dificuldade. É a aposentadoria de uns,
é a transferência de outros, são as doenças que chegam. E também vamos registrar aqui a carência de apoio. Enfim, são coisas que a vida nos oferece. O fato concreto é que nenhuma dificuldade privou o colégio ou foi capaz de impedir o brilho do seu ensino e a referência para toda a região. Eu, como ex-aluno do Colégio Norberto Fernandes, tenho de dizer que, para mim, esta entidade educacional foi muito importante na minha vida. Hoje eu sou um médico aposentado e durante todo esse tempo que exerci a minha profissão, durante 48 anos, completou este ano. Devo muito ao colégio. Nasci no município de Ibiaçucê, no povoado de Santo Antônio, e vim estudar aqui em 1959, fazendo o primeiro ano de ginásio. Estudei 2 anos na escola Dona Júlia Montenegro Magalhães, onde funcionava na época o Colégio Norberto Fernandes. E os outros 2 anos, terceiro e quarto ano, já mudamos aqui para essa sede atual. Se não fosse o Colégio Estadual Norberto Fernandes, talvez hoje eu não estaria aqui fazendo este depoimento. Poderia até ter outro destino na minha vida, porque nasci numa zona rural, filho de um lavrador, que não dava muito valor à educação. Mas, felizmente, apareceu um anjo bom na minha vida, lá no povoado de Santo Antônio, que foi um pernambucano, engenheiro agrimensor, para fazer o estudo da barragem de Santo Antônio. Como ele precisava de uma pessoa que soubesse fazer as 4 operações de matemática, ele foi informado, eu até não sei quem informou, que eu sabia fazer essas operações. Então ele procurou meu pai, eu era de menor, e solicitou ao meu pai a permissão para que eu pudesse trabalhar com ele. E aí eu fui e trabalhei, e ele gostou do meu trabalho, tudo que ele mandava fazer eu fazia, acertadamente, provavelmente, e ele, no final, dirigiu ao meu pai e falou: seu Otacílio, que é o nome do meu pai, o menino do senhor é muito inteligente. O senhor manda esse menino ir estudar, não deixe ele sem estudo. E o meu pai ouviu o conselho dele e posteriormente conversou comigo e resolveu me mandar para Caculé. Na época existia apenas esses estudos de colégio, apenas 2 cidades aqui na nossa região, Caculé e Caetité. Mas ele fez a opção por aqui. E eu vim, apesar de ter estudado lá na escolinha do povoado de Santo Antônio, cheguei aqui e fiz admissão, porque na época, para entrar no colégio, tinha que prestar admissão, que representava provavelmente um vestibular, porque se não passasse na prova de admissão, você não tinha acesso ao colégio. Eu cheguei aqui, felizmente, passei e comecei
a estudar no Colégio Norberto Fernandes. E durante esse tempo todo, aí no colégio, encontrei excelentes professores, todos gostavam de mim, eu era bastante aplicado, respeitoso e estudava bastante, porque eu vim para estudar, estudava durante a manhã e à tarde ia estudar as lições que os professores passavam para a gente. Um dos grandes orgulhos que eu sinto com relação ao colégio é de ter pertencido à primeira turma desse colégio. Infelizmente não comecei na 5ª série, mas cheguei aqui na 7ª série, 3ª série, e durante esse período todo, 3ª série, 4ª série, a alegria que eu senti quando foi criado o curso normal e eu pude continuar até complementar, até concluir meu curso de 2º grau. E ao chegar aqui, logicamente, eu senti as diferenças, porque meus 2 primeiros anos foi num colégio de freiras e eu cheguei aqui, um colégio misto. Foi o meu primeiro choque, de ver turmas mistas, de ver moças brincando com rapazes, de ver toda aquela alegria. Eu que era toda retraída por causa da convivência só com mulheres numa turma. Mas me adaptei muito rápido, foi muito boa e assim continuei. O colégio, tive inclusive muito choque, porque eu estudava num colégio de freiras, onde o curso era mais ou menos limitado, e quando eu cheguei aqui a turma estava assim, até certo ponto, além de mim. Porque a única matéria que eu dominava toda a turma era francês, porque minhas professoras eram belgas e francesas. E aqui os professores praticamente não sabiam. Se fosse até para dar aula para eles, eu daria, por causa do nível. Mas o restante foi até choque, porque os meninos daqui, até certo ponto, sabiam mais do que eu. E graças a Deus aqui, eu não era burra e não sentia, não demonstrei para ninguém isso. Era só para mim, porque eu sentia a nível em termos do que eles sabiam, porque eu sabia, dentro dos conhecimentos básicos daquele tempo. Mas eu me adaptei muito bem e o colégio, para mim, ele me fez sentir disposta ou com condição de também, para orgulho meu, logo depois de me formar, assumir e continuar no colégio como professora. Isso foi um orgulho muito, não foi vaidade, foi orgulho para mim, de eu me sentir com disposição a fazer um cursinho, que era um curso, cursinho não, aquele mês que a gente passava nos cursos de preparação para ensinar no colégio, eram talvez, até certo ponto, tão importante quanto um ano de faculdade que se faz. E aí eu virei professora de aluna formada aqui, eu me tornei professora do colégio. E o tempo de professora do colégio também foi mais, porque agradável, eu nunca tive assim decepções maiores, nunca tive choques maiores, nem assim, choque com alunos, porque durante algum tempo também eu cheguei à vice-direção e assumia de vez em quando a direção do colégio. Então todo o meu tempo foi, e sempre que existe alguma coisa no colégio, eu me orgulho de falar dele, eu me orgulho de dizer que eu estudei no Colégio Estadual Norberto Fernandes. Graças a Deus. Em sentido de afirmar o que representa para mim, tocante à formação educacional, quanto pude aurir do Colégio Estadual de Caculé, onde estudei ao longo do científico e do magistério a um mesmo tempo longínquo. Lá cumprida aquela tarefa, deu-se continuidade dos meus estudos, tornando-me bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia, vindo-se o início da exercida profissão de advogado. Logo subsequente e obtendo êxito, realizei concursos, dentre outros do Ministério Público e da Magistratura, ambos na Bahia.
resultando vir a exercer funções de promotor de justiça por quase 15 anos, com titularidades nas comarcas de Urandi, Caculé, Itapetinga e Guanambi, recusando promoção intermediária. Segui marcha no périplo, havendo me tornado juiz de direito em ocupado o cargo a partir de, bem lembrado de então, dia 5 de dezembro de 1990, já tendo sido magistrado titular em Jacaraci, Poções e, por último, desde 7 de maio de 1997, vem exercendo atividades na receptiva Vitória da Conquista, agora também com marca de entrada final, e de onde não aceitei remoção nem promoção, sempre querendo permanecer na região do Sudoeste Baiano. Nela, primeiro, estive com jurisdição ligada à vara dos crimes contra a ordem tributária e a administração pública. Nesse instante ímpar, sendo juiz titular da vara da infância e juventude, percussiente durante o lapso laboral até aqui, para julgar em prol de crianças e adolescentes, galgando o momento que me sinto mais útil da vida, sempre dando socorro a jovens humanos em combatida carência de rotina. Chegando instante, o último do tempo, quero afirmar sem titubeio que o mencionado estabelecimento de ensino, ostentando destaque da sigla CENF, faz parte importante da minha inesquecível vivência e, em figurado dizer, dera-lhe régua e compasso, por molde que deveras muito integra e continuará compondo o corpo do patrimônio de conhecimento que possa estar contido no ser Juvino Henrique Souza Brito. Forte abraço familiar, em mente tendo a imagem fixa dos saudosos genitores, muitíssimo grato por ensejo de produzir a presente externação ora acontecida. Bom, eu quero começar, não poderia deixar de ser, saudando com uma saudação calorosa o Colégio Estadual Norberto Fernandes, o nosso querido SENF. Dizer que fico também muito feliz porque temos a mesma idade, né? Nós dois, esse ano, fazemos 66 anos. Bom, como alguém que hoje estuda a educação, né, eu dei continuidade aos meus estudos em educação, iniciados aqui na Escola Normal Estadual de Caculé, que veio a se agregar ao ginásio que nascia em 1954, eu preciso também começar a falar da importância desse colégio, desse espaço formativo para a região e para a história da Bahia e do Brasil, né? Da educação da Bahia e da educação do Brasil. Por que isso? Porque até os anos 1940, nós tínhamos pouquíssimos ginásios na Bahia, né? Mesmo em Salvador, na capital, foi só a partir dos anos 1940 que começaram a se expandir os ginásios, né? Até então, o Colégio Central da Bahia era praticamente o único estabelecimento, né, nos anos 40, que abrigavam as pessoas e que davam continuidade ao ensino primário. Então, nós já tínhamos também o privilégio de estar numa região, na região de Caetité, onde já existia uma escola normal, que foi uma das 3 primeiras da Bahia. Isso é importante a gente saber, para a gente entender por que esse nosso espaço é tão privilegiado. Então, Caculé, a partir dos anos 50, foi um dos 7 ginásios que foram implantados no interior, né? Isso nós precisamos saber, porque é muito importante, né? Eu tive o privilégio de saber isso por intermédio de um professor que depois foi meu colega,
foi meu professor no mestrado, foi secretário de Educação, que foi o professor Edivaldo Boaventura, ele que me contou essa história, né? Mas nós temos essa referência também. Então, nós tivemos em Caculé, e claro, isso eu imagino, isso já estou criando, fantasiando, mas imagino que pelas relações, principalmente de Miguel Fernandes, né, que era muito empreendedor, e certamente, né, com Anísio Teixeira, que à época era também, né, teve uma grande influência, chegou a ser secretário de Educação, já havia tido cargos antes, mas com Otávio Mangabeira ele conseguiu colocar em prática as suas ideias liberais, as suas ideias de uma escola universal, de uma escola pública para todos, e com isso Caculé foi, pelas relações políticas que existiam, Caculé foi privilegiada com esse colégio. É importante que nós tivemos, né, aqui na região, nossa família migrou para cá por conta do colégio, ele já entra na nossa história, porque meu pai pediu para vir para cá, para os seus filhos poderem estudar. Então o colégio já entra na minha vida, né, por conta da importância que ele tinha e pela preocupação da nossa família em formar os seus filhos. E havia, nesse período, eu sei porque a minha irmã, Dilma Gomes, foi da primeira turma, então havia uma demanda reprimida, né? Tinha famílias que colocaram 6 filhos de uma vez nessa primeira turma. Então, tinha pessoas que já vinham, eram os mais velhos, os mais novos, e todos entraram no colégio. Da minha parte, né, eu, como já estava, né, no percurso aqui em casa, nós, né, entrávamos na escola primária com 7 anos, então nós estávamos já, eu em 1965 ingresso no ginásio e ali eu passei, né, fiz o exame de admissão, que naquele período a legislação educacional rezava que se fizesse o curso de admissão. Fiz o curso de admissão, fui bem sucedida, fui uma boa aluna, nunca fui, como se diz, CDF, mas sempre fui estudiosa e gostava de aprender e tive a oportunidade de aprender muito bem com muitos bons professores. Mas o colégio como um todo, né, a maior parte do meu período escolar sob o comando do professor Vespasiano, né, que participou do colégio desde o início como professor e como diretor durante muitos anos, né. Peguei também a professora Eni, né, como diretora depois, mas nós tivemos o privilégio de ter Dr. Vespasiano, que conduzia o colégio, né, com muita força, com muita preocupação com a formação das pessoas, né? Então eu fui essa aluna, eu era muito feliz, muito alegre, saía para a estação no horário de aula, ia catar tamarindo lá na manga de seu João Pereira. Então todas as molecagens que se fazia, eu fazia também. Então fui aluna feliz, uma aluna alegre e tive o privilégio de fazer o curso normal, que era o destino de quase todos que estudaram aqui. O colégio proporcionava isso. Nós já saíamos com uma profissão e tínhamos também o científico. Eu cheguei a fazer 2 anos de científico também, concomitante ao curso normal. No meado de 1969, por força de um ofício, fui nomeado diretor do Colégio Estadual Norberto Fernandes. E nesse período estava uma vacância do corpo docente. Então eu fiz um ofício ao governador, acompanhado de uma exposição de motivo, solicitando a nomeação de 10 jovens professores. E fomos atendidos. Em um só decreto, o governador nomeou
10 novos e excelentes professores para o colégio. E com isso deu um impulso fabuloso para o colégio, desenvolvendo consideravelmente o seu ensino. E hoje nós estamos aqui comemorando 66 anos de vida do nosso colégio. Meus parabéns, que continue vivo. Professor Walter Pinho, E atuante. a gente observa a sua emoção, homem de coração limpo, que aos 91 anos se emociona, chega às lágrimas, falando do nosso querido Colégio Estadual Norberto Fernandes. Nós sabemos da sua luta, da sua saga, de transformar esse colégio em algo grandioso, e que é grandioso, nosso colégio. Por que que eu digo isso? Na estação não tinha um professor, Caculé tinha poucos. E aí, hoje na estação você conta com 150 professores. O povo da estação não é aquela estação de antigamente, é a estação de famílias, de gente boa, inteligente. E aí, o que eu acho que faltou um pouco depois de inauguração do colégio, 10 anos, faltou os políticos. Eu queixo os políticos que tomam conta da cidade. Imbuir e conseguir uma faculdade para Caculé. Se nós tivéssemos uma faculdade ou duas em Caculé, não tinha nem a cidade aqui por perto que chegava à beira. Então, para mim, foi o maior projeto de 48 até então, foi o Colégio Estadual Norberto Fernandes. Onde? No meu tempo, no colégio, não tinha professores assim, só tinha catedrático. Era médico, advogado, engenheiro, promotor, só tinha catedrático. Os nossos colegas saíam daqui, eu tenho vários, como você também tem, que saía daqui para fazer vestibular em Salvador, não tinha cursinho não, ia direto e passava. Não tinha repetição também não, passava. Hoje tem um cursinho e muitos deles até abandonam. Mas eu acho que nós estamos felizes, eu sou feliz, porque eu gosto de Caculé, é minha terra, entendeu? Não conheço, eu não dou Caculé para o resto do mundo, não dou, entendeu? Mas a vida é essa mesmo, é passageira, e assim como eu estou passando, tantos outros que passaram e outros que vão passar. E a cantina é o seguinte, quem dava merenda lá era Maria Eni, a mãe de Cabecinha. Jogador de bola, Dona Maria Eni. Lá naquela salinha como científico. Sim. Depois do coxo, do bebedouro de coxo. Pois, né? Aí, quando tinha a casinha velha lá, Dona Ciana. Isso. De Raul Brito. De Raul Brito. Só tinha sujeira, não tinha mais nada. Era morcego, era tudo, teia de aranha, era tudo. Aí começou a briga de professor Débora mais Dona Joana Ramos na escola Nex. Isso. Um querendo ser diretor e o outro querendo ser diretor. Sim. Entendi. Doutor Vespasiano, lá dentro do serviço, ele me chamava Seu Antônio. Sim. Agora, fora, era Toninho. Toninho. Aí ele passou lá em casa um dia cedinho. Ô, Toninho, eu vou fazer um convite. Você vai trabalhar na escola de aplicação Montenegro Magalhães. Isso. Para tomar conta lá
de tudo. Só obedece ordem minha e de Deba, e de mais ninguém. Acabou. Aí eu fiquei. E Maria e Joana Ramos, mais Deba brigando, né? Tinha dia que eu ficava até de diretor lá dentro, fazendo tudo, né? Ele resolvia tudo. E ela chegava, me dava ordem, eu não obedecia. E era Maria José, que era irmã dela, era surda, não era? Sim. Então, quando passou tudo que Deba assumiu, Sei. voltei para o colégio. Aí disse assim, olha, outro dia cedinho, passou. Seu Antônio, eu vou lhe fazer um convite. Você limpar aquela casinha lá dentro do colégio, com a ajuda minha, e colocar a cantina lá para você e você mudar para lá, para casa, minha velha, e ficar com a cantina. Agora você vai ficar lá o dia de domingo todinho, não pode sair. Segunda-feira cedinho, 7 horas que eu chegar lá, você pode ir até para São Paulo, voltando no outro domingo. Para tomar conta do colégio. Tomar conta de novo, feriado a mesma coisa, feriado a mesma coisa. E acabar com aquele jogo que tem lá dentro do colégio, peteca, tocar de violão, serenata e tudo, você acabar com tudo. Aí eu falei, moço, e você pode contar comigo. Que tarefa difícil, hein? Aí, quando eu arrumei tudo, Paulo, que mudamos para lá, eu levei meu pai, que meu pai morreu lá, você lembra? Minha mãe morreu lá, você lembra? Tudo na casa lá. Tomava conta deles, levava tudo, levei tudo para lá. E fundei a cantina e a minha esposa, que Deus dá um bom lugar, que ela hoje está com 30 dias que ela faleceu, né? 30 dias? Aí fazia pastel, fazia... que eu já lhe falei que dos roletinhos de cana. Meu Deus, roletinhos espetados nas canas. 3 roletinhos 3 nó de cana. e 3 palitinhos, né? Porque eu vi isso em Salvador, quando eu fui fazer inspeção de saúde para trabalhar no colégio. Aí tu viu lá a cana no... Vi lá muitas coisas e fiquei lembrando. E nem sabia que eu ia ficar em cantina. Aí eu lembrei. E a gente comprava e não pagava. Então... quando eu mudei para lá, que estava tudo arrumado, ele disse, ó, você pode ser quem for, botar para fora, não deixa ela não. O primeiro domingo, estou lá em casa, ó, tocador de violão. Quando eu saí, estava as filhas dele. As filhas do Dr. Vespasiano. Doutor Vespasiano. E uma turma, eu botei para fora. Botei mesmo. Rua? Porque era tocar em outro canto. Quando chegou na casa dele, chegou muito aborrecido, ele perguntou o que era. Porque a gente estava fazendo uma farrinha lá dentro do colégio e seu Antônio botou a gente para fora. Eu vou lá agora dar parabéns a eles. Vou lá e foi. Funcionário cumpridor do dever. Foi. Aí foi passando e muitas coisinhas. E, posteriormente, criou-se aqui no Colégio Norberto Fernandes, em 1963, o curso científico. Eu havia acabado de concluir o ginásio. Foi quando eu tive uma conversa com o Dr. Vespasiano, passei aqui indo para São Paulo tentar trabalho e estudo. Foi quando ele me falou que tinha criado o colégio, o curso científico, e que se eu não desse certo lá, pudesse retornar, bastava avisar ele que ele já fazia uma matrícula para mim. E foi o que aconteceu. Então, agradeço muito, sou muito grato a ele por esta passagem. Estudei o científico aqui
não fiz cursinho pré-vestibular e em 65, dezembro de 65, após a conclusão do curso científico, fui para Salvador. E, graças a Deus, enfrentei o vestibular de medicina sem nenhum cursinho a fazer e tive sucesso. Numa turma de 100 alunos, eu consegui passar em 46º lugar. Isto tudo eu devo ao Colégio Estadual Norberto Fernandes, porque, como falei anteriormente, se não fosse o colégio, talvez eu hoje não estaria aqui prestando este depoimento. Era o que eu tinha realmente a dizer do Colégio Norberto Fernandes e estender um pouco a minha conversa para os alunos, principalmente os alunos pobres da região, que a maneira mais fácil de um pobre chegar um pouco mais à frente através de uma profissão é justamente os estudos. Leve a sua preocupação com a educação. Este é o melhor caminho para a gente avançar e chegar mais à frente. Graças ao Colégio Norberto Fernandes, eu hoje sou um homem que eu posso me considerar bastante feliz e tive sucesso na minha profissão. Sinceramente, eu não sei qual a seleção, como é que o doutor fazia isso. O fato é que quem convidava a gente para ensinar no colégio era o doutor Vespa. Eu me formei em 1957, né? 57? 58 foi a primeira turma e em 61... Não, 61. Eu me formei professor em 61, estava aqui, inclusive já tinha entrado em contato com o seu Mário Santana, que era chefão lá de Itauape, que eu ia ser professora primária em Itauape. Eu já dizia para ele, pode conseguir minha nomeação que eu vou ensinar aí. Quando um dia o doutor Vespa me convida no colégio. Ele me convidou para ir à casa dele ou ao colégio, não me lembro onde foi, num dos dois lugares. Essas particularidades eu lembro sempre porque nas festas de formaturas, aqui em Caculé, na festa de formatura do magistério, era um tempo que vinha muitos prefeitos da região. Né? E realmente eles vinham conhecendo a trajetória do aluno. Para convidar. Né? Eles escolhiam os melhores alunos, professores daquela época, para ir dar aula naquela cidade. Muitas outras. Aqui em Caculé, me parece que o doutor Vespasiano... Ele também catava assim, o povo. Então, na sua época teve Dilma Gomes, Maria Virgem, Berenice e mais outros e outros. Berenice e Maria Virgem já ensinavam. Porque desde antes, até quando elas terminaram a quarta série, naquele tempo era a quarta série, eu lutava, elas já eram convidadas para fazer um curso. A gente fazia o curso do Pré-Bem, que era uma preparação para professores do ensino médio, porque só existia naquela época curso superior na capital. Então os professores do interior faziam esse curso intensivo de um mês, que, na verdade, eu vou dizer a verdade para você, eu fiz o Pré-Bem e ensinei em faculdades. O que a gente aprendia em um mês de aulas intensivas equivalia aos 2 anos de faculdade. E com muito orgulho eu digo da importância que teve esse celeiro dessa região, esse celeiro de referências na educação e a importância que se deu aos estudos, né? Como isso democratiza, como isso amplia a importância da região. Recentemente uma colega fez um estudo, né? Dos vários territórios, como nós dividimos a Bahia, e ela veio me inquirir por que aqui nessa região nós tínhamos esse, vamos dizer assim, esse desenvolvimento mesmo cultural, educacional, e eu imagino que seja por isso, porque nós tivemos o privilégio de ter, desde cedo,
um ginásio, uma escola normal, que foi ampliando a formação das pessoas e foi trazendo campo profissional e também essa vontade de estudar, essa necessidade das famílias de dar continuidade em cursos superiores e tal. Eu estudei no Colégio Estadual, da Bahia, chamado Colégio Central. E o escudo do Colégio Central é muito bonito e é semelhante a esse. Então, eu fiz uma adaptação desse escudo para o nosso colégio. Então, na década de 60, seu Antônio da Cantina, funcionário do colégio, consegue estudar, trabalhando no colégio e formar para professor. É uma coisa fantástica. E aí foi aparecendo funcionário, Pedro de Aguinaldo, Orlando, Rosal, tudo. Mas os primeiros funcionários, Junquinha, Damasceno, Dona Eli, mãe de Pedro. Agora, a segunda turma foi eu, Amintas, Damasceno, Laurita, Maria Virgem. Tomamos posse, sim, da primeira turma também, Maria Eli, a mãe de Cabecinha, foram os 3. Agora, essa outra turma, a gente fizemos expressão de saúde, todos juntos lá em Salvador. E aí vem aparecendo coisa, vem a história do sino. Essa eu já contei, já está no meu histórico. Vem a história do sino. Que era o defunto que batia 12 horas. Não tinha energia não, era gerador. A luz apagava 11 horas. 15 para 11, dava um sinal para a turma cair fora. E para casa. 11 horas apagava. Muito bem. Aí 11h05, 11h10 o sino batia. E o povo dizia que era o cara que morreu. Eu saía, não via ninguém. Ninguém. É bem história, viu? Na outra noite, o sino batia. Aí na terceira noite eu falei com minha esposa, olha, eu vou descobrir. Que naquela época a gente não usava arma para atirar ninguém, era o facão. A arma era facão. E nego tinha um medo doido. Põe o facãozão e abri a porta, destranquei a porta, dei jeito para a maçaneta não fechar e fiquei de trás. Aí, assim, pam! Abri a porta direita, os morcegos. Na corda. O cordão do sino, de dentro da secretaria, puxava, batia o sino. Batia o sino de fora. Aí, um morcego sentava, outro morcego. Quando pesava, eles corriam. De 10 morcegos diante, o cordão baixava e batia o sino. E o povo falava que era um cara que morreu e que vinha bater o sino. Com pouca hora vinha de novo. Quando o cordão puxava, assim, pam, voava todo mundo. Aí uma descoberta do morcego. Eu fui para São Paulo, para casa de minha irmã, e cheguei, a rodoviária era na Lapa, meia-noite da rodoviária, com a fome, rapaz, com as malas. Aí quando eu saí da rodoviária na rua, uma escadinha assim, e a turma, eu falei, ali tem coisa. Fundei. Aí botei a arma assim, passei na catraca, comprei a ficha primeiro e pedi o cafezinho. E uma turmona tomando cerveja, um salãozão danado, e essa turmona tomando cerveja. Quando eu levei aqui, ô Tony da Cantina, você ainda me vende um cafezinho enfiado? Eu falei, vendo, Moraes Moreira. Tocando em São Paulo. Em São Paulo. E me abraçou, eu fui tudo. Conheceu você. Conheceu você. Você já pensou? Então, com muita alegria, com muito orgulho que participo disso, com muito orgulho que temos na nossa família de termos participado da história desse colégio aí em Caculé. Eu quero
dar um forte abraço a todos vocês e uma vida longa e próxima ao Colégio Estadual Norberto Fernandes. Grande abraço. E que Deus nos ajude, que esse colégio continue a crescer e que nunca encontre ninguém para denegri-lo ou então para dizer que ele não presta, porque o Colégio Estadual Norberto Fernandes foi e é um ponto de referência de educação na Bahia, talvez no Brasil. E que nosso colégio volte a ser pujante, como sempre. Está fazendo a sua função. Criar mentes brilhantes. Formando homens e mulheres para a grandeza do Brasil. Parabéns, Colégio Norberto Fernandes. E que ainda possa, querendo Deus, celebrar outro 70º aniversário. Frederico Iomar de Souza, ex-professor. Eu acho que é importante dizer de como o colégio foi importante na formação, de como eu aproveitei. E não foi só porque na minha área de atuação eu preciso dizer que não é só aquele conteúdo formal que está lá nas matérias, no que o professor ensina ou não ensina, né? Não é só isso que nos forma. O que nos forma é essa convivência, é essa vontade de estar perto, é a exploração do espaço, como eu disse, né? É a gente sair, pular muro, tudo isso faz parte da nossa formação. É o respeito pelo outro, é a solidariedade, é o coletivo. Eu hoje tenho no meu nome, né, por força também da lei, porque quando eu me casei em 1974, eu tinha que ter o D, eu acrescentar o do marido, eu tenho o de Sá, que eu prezo demais, porque eu tenho um companheiro que me acompanha, né, e que me estimula, nós juntos construímos coisas muito boas. Então é só para acrescentar, hoje meu nome é Maria Roseli Gomes Brito de Sá.